Fala galera, Antônio Salles na aula para dar aquela aulinha de quê? Biologia. E hoje a gente vai falar de quê, jogador? A gente vai falar de quê? Vamos falar sobre genética. Exatamente. Tu olha no espelho, vê esse reboco, tu fala assim, veio da onde? Isso veio de Deus? Não, também. Mas isso tem muito a ver com as características herdadas por pai e mãe. E a gente vai falar de alguma coisinha muito importante aqui. Do que a gente vai falar sobre o conceito de genética? Dá uma olhadinha pro quadro, jogador. Dá uma olhadinha pro quadro, bebê. Interação gênica. Só que para eu definir interação gênica, você precisa primeiro entender da onde vem esse conceito. Vem da segunda lei de Mendel. Mendel colocou como sua segunda lei, a lei chamada de lei da segregação independente, que cada característica adquirida por nós, seres vivos, são segregadas ou elas são manifestadas separadamente. Ou seja, cada característica que você tem, ela veio determinada separadamente. Isso que nós chamamos de lei da segregação independente. Você entendeu isso? Sim, só que nem sempre esse conceito acontece. É isso mesmo, nem sempre vai acontecer desse jeitinho. Como assim, Antônio? Ou seja, cada par de genes determina uma característica. Só que em alguns casos, mais de um par de genes pode determinar uma característica. E esse é o caso da interação gênica. Então a interação gênica é quando dois ou mais pares de genes não alelos determinam uma característica. O primeiro caso que nós estudamos e falamos com muita clareza é justamente sobre as cristas das galinhas. Quando você olha o formatinho ali da crista da galinha, você percebe que tem vários formatos diferentes, psicodélicos, bem interessantes. Isso tem a ver com esse processo de interação gênica. Quando a gente fala de características, a gente entende que a crista da galinha ela pode ter 4 características diferentes. Ou formato de nós, ou formato de ervilha, ou formato de rosa, ou formato simples. No formato de nós, é quando eu tenho 2 pares de genes com alelos dominantes. Presta atenção nisso, jogador. Para ter o formato de nós, é obrigatório que cada par de genes tenha um alelo dominante. Então, quando cada par de genes tem um alelo dominante, o formato da crista vai ser nós. Para ter o formato, bater a forma da crista na forma de ervilha, o primeiro alelo precisa ser dominante e o segundo obrigatoriamente recessivo. Ou seja, os 2 alelos precisam ser recessivos. Então, no segundo caso, no caso da ervilha, primeiro alelo, um gene dominante. No segundo par de genes, você tem os 2 indivíduos recessivos, ou seja, um duplo recessivo. No terceiro caso, que é o terceiro caso de rosa, você vai ter um conceito contrário. O primeiro par de alelos, ele obrigatoriamente é recessivo, e no segundo par você precisa ter um alelo dominante. E para ter o formato simples, você precisa ter obrigatoriamente os 2 pares de alelos recessivos. Quem determina a característica, Antônio? É o primeiro par? Não. É o segundo par? Também não, jogador. É quem então, Antônio? São os 2 pares interagindo. Então, a interação gênica ele tem esse conceito. Só que a gente tem algumas outras aplicações que são importantíssimas para essa ideia. Qual delas, Antônio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos falando de epistasia. Epistasia é quando um par de genes, lembre-se sempre disso, quando um par de genes não alelos, quando um par de genes influencia na característica do outro gene. Como assim? Quando um par de genes é responsável por determinar uma característica, a gente classifica esse par de genes como hipostáticos. Mas quando ele pode receber algum tipo de influência de um outro par, outro carinha lá, do outro lado dele, não alelo, a gente chama esse outro par de epistático. Então, a epistasia é quando um par de genes não alelo influencia em um determinado gene. E isso a gente pode ver ou a gente pode determinar em alguns pontos muito interessantes, como, por exemplo, a pelagem dos camundongos. Você olha para o ratinho, você vê que ele pode ter algumas coresinhas diferentes. E aí você entende que isso é um caso de epistasia. Como assim, Antônio? Presta atenção nisso daqui.